Olá, amigos, olá, simpatizantes desse canal. Estando dando início a mais um conteúdo, uma série, a qual estamos colocando como tema a Bíblia e os dinossauros, parte 3. Nos últimos vídeos, estamos trazendo assuntos relacionados ao que a Bíblia diz sobre os dinossauros. A nossa primeira referência a animais e dinossauros é em Gênesis 1:21. Deus criou as grandes baleias. A palavra hebraica para baleias é tamim. Eu vou deixar aí na descrição o pronunciamento correto dessa palavra. Tamim, que significa monstro. Esta palavra surge mais de 20 vezes em toda a Bíblia. E um questionamento que muitos falam, existem muitos vídeos aí nesta plataforma, sobre o Leviatã. Que animal era esse, o Leviatã? Que monstro era esse? Relativamente, dinossauro. E Isaías, no livro de Isaías, o profeta messiânico, ele descreve no capítulo 27:1 como um tipo de dragão marinho, é chamado Leviatã. Em Salmo também, no Salmo de número 74, verso 14, e no 104, verso 26, está escrito pela própria palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 41, no verso 1 a 34. Em Isaías 27:1 diz assim a referência: Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Olha aí a referência a qual Isaías está descrevendo sobre o Leviatã. Embora o planeta Terra contém 3 partes grandes, imensas, sobre os oceanos, Oceano Índico, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, os oceanos, as quais contêm muitos mistérios, né? A terça parte do planeta é água, então tem muitas coisas aí sobre o imenso oceano que ainda a ciência não descobriu, que ainda existem animais tremendos e maravilhosamente curiosos acerca dos oceanos. É um estudo que nós temos que nos atentar acerca disso. No livro de Salmo 74, verso 14, diz assim: Fizeste em pedaços a cabeça do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Olha aí, um animal marinho chamado de Leviatã foi como um alimento para as pessoas que estavam no deserto. Será o povo hebreu que caminhou sobre o deserto por 40 anos? Será um grande mistério aí, né? Porque eles pediram carne, Deus mandava maná, eles receberam maná, enjoaram do maná, Deus pediu carne para eles comer, eles pediram carne para eles comer, e Deus mandou carne para eles comer. E que carne era essa? Será a carne do Leviatã? Não sabemos, né? É um grande mistério de onde veio essa carne, que diz a Bíblia que caía carne do céu. Tal é este vasto e espaçoso mar, aonde se movem seres inumeráveis, animais pequenos, grandes. Ali passam os navios e o Leviatã, para nele folgar. Salmo 104, verso 25 e 26. Cumpre-se notar
que estas passagens diferenciam o Leviatã como sendo um animal que vivia no mar. Algumas traduções da Bíblia têm em rodapé, não no texto original, as referências que o Leviatã é um crocodilo. Isso é uma simples metáfora acerca desse tipo de Leviatã, um crocodilo, né? Existe hoje o dragão de Komodo, que é um assunto que eu vou comentar a seguir. Sucede-se, porém, que o crocodilo não se pode comparar ao ser descrito na passagem referenciada em Jó 41. A passagem bíblica de Salmo 104, verso 26, chega mesmo a quase comparar o Leviatã a um navio. Então significa que era um grande animal, um grande ser, né, que estava sobre as águas. Comparado a ele no tamanho do navio, a Bíblia assim descreve. Pois diz ali, no Salmo 104, 26, ali passam os navios, e o Leviatã para nele folgar. O Leviatã é apresentado como um animal temido, saindo, entenda-se, da sua boca, no verso 21, com a pele tão espessa, no verso 15 e 17, que nem a espada ou pedra afugenta. Curiosamente, lemos os versos 9 de Jó 41, eis que a sua esperança falhará, numa clara evidência referente à sua extinção, que falamos no vídeo anterior acerca da queda, de Satanás com os anjos rebeldes, que Jesus assim descreveu que viu Satanás cair como um raio sobre a terra. A ciência diz que foi a famosa explosão do Big Bang, que aconteceu lá nas redondezas do deserto dos Estados Unidos, lá que tem até hoje aquela cratera. Mas acreditamos, conforme a Bíblia relata, que foi a queda de Satanás sobre a terra que pode possivelmente ter desencadeado as extinções dos dinossauros e uma nova era na terra. Eis que a sua esperança falhará, como eu estava dizendo, nunca numa clara evidência referente à sua extinção. Por outro lado, isso significa que o homem conviveu com ele, pois descreve de uma forma muito completa o bimote. Quem é o bimote? O bimote é um herbívoro, vamos botar assim, que seja aquele dinossauro que é parecido com um hipopótamo gigante. O bimoto, lá no livro Bimote, significa o nome certo, Bimote, B-E-E-M-O-T-E, Bimote. Também em Jó 40, verso 15 e 24, fala do bimote, que era um ser herbívoro. Ele movia sua cauda como ossos fortes e era impossível de capturar, embora algumas versões bíblicas apresentam como um hipopótamo na descrição, e é contundente com esse animal, mas como um dinossauro gigante. Outras referências também que existem nessas passagens sobre os dragões de vários tamanhos, como Isaías 34:13, Miqueias 1:8, Malaquias 1:3. Nestas passagens, a palavra original em hebraico é Tani, significa monstros. Os dinossauros foram criados por Deus e multiplicaram-se, encheram a terra e conviveram com os homens, cumprindo assim a ordem de Deus em Gênesis 1 e 22. Existem muitas referências acerca que o homem estava em contato naquela época com os dinossauros, acerca dos fósseis encontrados. Existe uma figura que está espalhada aí nas redes sociais sobre uma pegada humana num fóssil antigo
que se data, eu vou deixar aí a foto nessa setinha que você pode enxergar a pegada humana nesse fóssil antigo aí de dinossauro. Os dinossauros, eles cresciam sempre. E as outras faces das questões, os homens cresceram até aos 20, 23 anos. Então, para o crescimento, não para dos dinossauros. Por isso que aquelas estaturas deles eram gigantescas, né? Como animais muito robustos, porque eles cresciam sempre, né? Nós hoje, seres humanos do nosso século, crescemos até os nossos 18, alguns até, né, aos 25 ainda conseguem crescer. Embora, né, os animais, significa aqui em questão que nós estamos comentando sobre os dinossauros, eles tinham um processo evolutivo extraordinário. Deus trouxe para a arca somente os pares que pudessem povoar a terra e nela se multiplicarem. Lá em Gênesis, né, 8:17, porque muitos acreditam que foram animais de cada espécie, como a Bíblia diz, macho e fêmea, né, que entraram na arca. Hoje os animais que a gente vemos aqui são os animais as quais escaparam do grande dilúvio, né, dos grandes desastres climáticos. Hoje existem muitos mistérios, como eu citei, sobre os oceanos e a queda de Satanás na Terra, que causou aquele grande explosão, aquele grande Big Bang. Alguns animais, dinossauros, até mesmo marinhos, conseguiram se escapar. Conforme o passar dos anos, eles foram se adaptando com o ambiente, né? Eles foram se modificando. Então, nós como seres humanos também temos essa capacidade, né, de podermos nos adaptar com o ambiente. Não é o ambiente que se adapta com nós, é nós que se adaptamos com o ambiente. É muito interessante isso, mas isso é assunto para um próximo conteúdo. Voltando aqui ao nosso raciocínio, nossos estudos sobre os animais que entraram na arca, né? Deste modo, os enormes dinossauros não entraram na arca, eles seriam avós e não se podiam reproduzir. Mas, em contrapartida, entraram os jovens dinossauros, pois pequenos e verdade, os dinossauros entraram em pares e impares. E eles também saíram da arca, tal como entraram, também saíram. É claro que o mundo em que encontramos era diferente do que estavam habituados a viver antes do dilúvio, mas mesmo assim viveram e multiplicaram-se durante os anos. Existe, como eu te falei, a foto, né, tirada por um arqueólogo que encontrou um fóssil de dinossauro e que prova, né, uma evidência que viveram com o homem. Vou deixar aí essa foto para que você tire a sua conclusão aí. Independentemente de todas as argumentações sobre esse assunto, a ciência aqui está comprovando, né, acerca da existência de dinossauro, né? Quando há fatos, não há argumento. A foto, ela mostra um fóssil e uma pegada humana numa rocha cambriana. Um tilaboide amassado indica, vou mostrar a seta para você entender aí na foto aí, pode ser observada numa das pegadas. De acordo com as ideias evolucionistas, né, os evolucionistas que acreditam na evolução do homem, que o homem veio do macaco, e dizem que o homem evoluiu dos homens sapiens, né, que diz a história dos evolucionismos, mas o homem não evolui até centenas de anos após a formação das rochas cambrianas. E a existência dos tilaboides, as quais, segundo os mesmos, são do tempo dos dinossauros. Professor H. Andrews, do Museu de W. Jefferson, diz isso. Está, pois, provado cientificamente que os homens conviveram com os dinossauros. E a Bíblia atesta completamente isso no livro de Jó 40:41. A divisão sobre a extensão, né,
dos dinossauros, a extinção dos dinossauros, assim por dizer. A divisão da Terra, a Terra não teve sempre a configuração atual que nós vemos hoje, né? Muito pelas condições climáticas, pelos aquecimentos, derretimento das geleiras, né? Pelas catástrofes que têm acontecido, a Terra ela tem passado por muitas transformações. Ela que antes, quer depois do dilúvio, era toda una, era unida, né? Conforme houve as placas tectônicas, as divisões, né? Dos continentes. Mas cerca de 800 anos depois do dilúvio, nos dias de Peleg, deu-se a divisão da terra em continentes, lá em Gênesis 10, 25. Nessa altura, quando já tinha havido a confusão das línguas na Torre de Babel, os povos de então tinham se repartido pela terra. Estavam reunidas as condições para separação em grandes continentes. Muitas causas podem ser apontadas para o desaparecimento da maior parte, olha só, das espécies de dinossauro. Fome, clima, novas doenças. Mas é raro dizer, sem provas, que foi algum meteoro ou cometa que tenha caído sobre a Terra. Tal impossibilitaria a vida e a extinguiria a própria vida humana, ao qual nunca se verificou. A Bíblia relata que a maior catástrofe que houve sobre a Terra, essa maior catástrofe foi o dilúvio, e não a queda de algum cometa. É possível que, enquanto da divisão da Terra em continentes, tenha havido a perda das condições para a vivência dos dinossauros, mas afinal, por que se dá tanta atenção às extinções dos dinossauros? Afinal, milhares de espécies, mamutes, metadontes, lobos, etc., extinguiram-se e continuam a extinguir-se. Deus, ao criar esses répteis poderosos, quais mostram como Ele é todo-poderoso, se, entretanto, Deus permitiu a sua extinção, é porque era necessário em face das novas condições da vida da Terra. Mas, extintos em absoluto? É uma pergunta, né? Hoje, ainda há dinossauros vivos? Nada de espantar. Há notícias de que dinossauros vivos têm sido vistos na Terra. Nativos do Congo diz ter visto criaturas parecidas com dinossauros. Em 1977, pescadores japoneses viram um réptil enorme no sul do Oceano Pacífico. O dragão de Komodo, mas não é preciso acreditar nesse testemunho. Se quiser ver um dinossauro, basta a ilha de Komodo, na Indonésia. Lá pode ver o maior lagarto do mundo. Tem todas as características dos dinossauros. É de 3 metros e pesam cerca de 150 quilos. A iguana denona e as tartarugas Galápagos são mais dois seres da família dos dinossauros. O primeiro na ilha de Caribe e o segundo na ilha de Galápagos. A tartaruga de Galápagos chega a pesar cerca de 300 quilos. Não devemos ficar surpresos se algum dia chegar uma notícia de uma foto de um dinossauro, por exemplo, aquático ou vivo. A existência atual de certas espécies de dinossauros só provam que a teoria da evolução não é fidedigna. Os dinossauros conviveram e podem conviver com o homem, sim. Mas, acima de tudo, importa falar do poder de Deus e criar estes seres. E se estes seres o Senhor criou, permitiu a extinção, quando maior será o julgamento daqueles que persistiram em pecado e não querem acertar a dádiva de Deus. Isto é, o Senhor Jesus Cristo, que hoje e a todos oferece a salvação gratuita a todos aquele que nele crê e receba pela fé. Queridos, é isso. Se você gostou dessa série de 3 episódios sobre a Bíblia e o dinossauro, deixa aí seu joinha, comente o que você achou, se você gostaria de ouvir mais séries acerca dos assuntos bíblicos que relevam, né, as nossas curiosidades.
Comente aí se você gostaria de ouvir mais séries assim, tipo como essa. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa sempre estar te iluminando e te ajude, te guie. E nunca se esqueça, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Que Deus te abençoe e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.